Bom dia a todos. Nós vamos para mais uma aula de filosofia, mais um momento juntos. Vamos falar sobre a tradição metafísica e o conceito de homem, a partir da proposta de Max Stirner. Max Stirner, o filósofo alemão Max Stirner, falando sobre a tradição metafísica e o conceito de homem segundo essa perspectiva, essa pressuposição e proposta de Max Stirner. Lembrando a vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreva, dê uma força para o canal crescer, avançar, progredir. Também dê esse like aí positivo para colaborar, certificar este canal e essas produções que estamos fazendo. E compartilha para podermos cada vez mais tomar uma proporção ainda maior. Muito bem. A tradição metafísica e o conceito de homem. Quando nós falamos de transformação antropológica desenvolvida por Feuerbach, tá? Nós estamos falando justamente de uma redução da teologia à antropologia, que igualmente ocorre a elevação desta àquela, tá? Mas nesse movimento da ideia do homem como ser supremo, é que Stirner, Max Stirner, vai dizer que vai consistir um problema grave, que é a permanência do elemento divino, pois com ele não se chega ao indivíduo de fato, tá? Então a luta que os homens travaram, segundo o Stirner, ao longo da história, contra a sua tendência natural egoísta, não resultou, segundo Stirner, numa anulação desta força instintiva, mas apenas numa transferência do corpo próprio a um corpo coletivo, que será definido por Stirner como um corpo espectral. Então, tal transferência, ela gerou as ideias de Estado, sociedade, comunidade e humanidade. Mas nessas ideias, os indivíduos perdem seu espaço próprio quando membros da humanidade. Assim, a humanidade apenas pode olhar, nesse aspecto de Stirner, para si própria, tá? E também buscar o seu progresso, tá? Então, a partir dessa proposta, Stirner vai dizer que o indivíduo é simples instrumento para o progresso de um outro. A humanidade, que é egoísta, segundo Stirner, é apenas como uma busca de seu próprio bem-estar. Ela se move com essa proposta de buscar o seu próprio bem-estar. Então, o movente de todas as ações não pode ser um motivo altruísta, mas egoísta. Então, todo altruísmo ele é praticado para satisfazer o egoísmo dos outros. E Stirner vai procurar demonstrar que não é possível uma realidade social independente dos indivíduos, e essa inevitabilidade da luta pela autoafirmação é a essência humana, e o homem deve buscar encontrá-la. Com isso, Stirner ele vai dizer que o primeiro movimento da história, ou ele vai propor que o primeiro movimento da história sugere uma oposição entre as forças humanas e as forças da natureza. Um conflito a partir do qual se vai resultar uma concepção de espírito que, além de representar o primeiro encontro do homem consigo mesmo, vai submeter o mundo como algo não essencial em comparação com a supremacia do espírito. Então, o problema dessa submissão do mundo
ao espírito vai consistir numa tentativa de dependência em relação ao material para se chegar ao pensamento puro e fazer-se dependente deste. Então, segundo o autor, um pensamento, ele, enquanto ligado a uma coisa, não pode ser pensamento absoluto. Assim, nós devemos amar nosso corpo e buscar o prazer em nós próprios. Então, o homem é interesseiro e seus interesses estão presos ao corpo e são egoístas. Então, o pensamento stirneriano, tá? Ele vai apresentar uma evolução histórica no encontro do homem próprio como indivíduo. Só quando os amarmos, segundo Stirner, né, em corpo e tivermos prazer em nós próprios, é que nosso corpo e nossa vida pode entrar no processo e no tempo considerado a idade adulta. E Stirner vai falar também que a etapa realista é a primeira e a mais antiga, tá? Os antigos vão conceber o mundo como uma verdade, mas vão buscar nele sua não verdade. Então, acreditar no mundo e nas relações humanas, segundo Stirner, como algo prioritário e verdadeiro no mundo, e nas suas relações humanas como algo verdadeiro, é que sempre vai ser recusado pelos cristãos. Então, essa inversão de valores, ela vai ser provocada pelos próprios antigos que vão transformar a sua verdade em mentira. E é entre eles que vai surgir uma doutrina iluminadora que vai conceber o entendimento como a principal arma do homem para combater o mundo hostil e estranho. Agora, Stirner também vai falar que a razão tinha de se libertar dos impulsos naturais para não ser submetida pela corrupção do mau coração. Então, com Sócrates, segundo Stirner, é que vai ter um início ao momento da libertação do homem, marcado pela educação do coração e afetado pelo mundo. Os antigos vão sugerir a ideia de um ser que vai tomar a consciência de si como ser sem ligações com o mundo, como ser puramente espiritual, e essa espiritualização vai se tornar a meta da filosofia antiga. Então, os antigos vão buscar o verdadeiro gozo de viver, os estoicos vão buscar a sabedoria da vida acompanhada de desprezo pelo mundo, os epicuristas vão buscar a vida animada e cheia de benesses, o eudaimonismo vai sugerir as várias formas possíveis da felicidade, e Stirner vai afirmar que a característica principal das várias concepções antigas vai se resumir justamente na busca de uma atitude inteligente para com o mundo. Então, o homem vai necessitar educar ou formar um comportamento diante do mundo e dos outros, o que realmente vai providenciar e vai significar assumir algo diverso de uma relação natural. Então, o homem antigo está na defensiva contra o mundo. Busca apenas a superação deste enquanto constitui um obstáculo para o seu desenvolvimento. E essa segunda etapa, a idealista ou a moderna, vai consistir na atribuição de verdade ao espírito. E aí Stirner vai dizer que o homem moderno é guiado pela abnegação, pela compaixão, pelo espírito. O homem moderno é o homem cristão. Enquanto o antigo buscava o que estava por trás do mundo, o homem moderno ou os modernos buscavam o que está por trás do Deus que é espírito. Então o espírito sugere a cisão como corpóreo.
O que deve ser buscado é o espírito em si mesmo. A diferença entre o espiritual é o egoísta. E o egoísta é apenas aquele que coloca no centro o espírito e este a si mesmo. Então, o egoísta, ele coloca o espírito em segundo plano e pensa em si mesmo em vez de agir por amor a uma ideia. Então, o egoísmo é a força natural que não abandona o homem. Quem o combate é um egoísta involuntário. Este é apenas aquele que não reconhece a sua essência e que não reconhece a si mesmo. Então, o egoísta, ele vai reconhecer involuntariamente o sagrado, mas o vai fazer para, através do rebaixamento de si mesmo, ser elevado. E os modernos vão considerar o mundo como um corpo ilusório do espírito com uma mera aparência. Então, segundo Stirner, vai consistir um erro buscar por trás da coisa e não coisa aquela proposta de o espírito é visto como algo que se torna corpóreo ou incorporado. Então, assim, um indivíduo não pode ser homem em sua forma verdadeira, mas um simples invólucro mortal do espírito. Dessa consideração não pode seguir o respeito pelo outro, que parte do eu como um ser superior, mas apenas aquele que possui o respeito pelo outro enquanto é a expressão do homem e não o respeito o tudo outro, mas o homem do tu. Já a luta pela libertação do homem moderno não vai representar a libertação do indivíduo. Então o povo, ele é superior ao indivíduo. Apenas enquanto um membro do povo, o indivíduo pode ser reconhecido. Então o pensador vai considerar conceitos tais como povo, sociedade e Estado como espectros ou abstrações vazias. Os modernos vão apresentar uma substituição do divino pelo moral com a permanência da intocabilidade crítica de seus conceitos. Os desejos de ser um bom cristão ou um bom senso são ideias fixas, são coisas sagradas, e Stirner vai considerar a religiosidade e moralidade no mesmo nível até de um fanatismo que muitas vezes provoca as obsessões humanas. As ideias de verdade, moralidade, justiça, luz da razão, elas vão ter que sempre permanecer como sagradas, pois o homem vai apenas poder se libertar e progredir se ele estiver fundamentado e convencido de que constitui instrumentos de libertação do humano. Então, moralidade, ela se torna o pilar fundamental da sociedade e do Estado. A sua promessa, ela vai ser a liberdade do homem. Esse liberalismo burguês vai ser a primeira forma a enfraquecer os poderes da religião para justamente garantir a autonomia, a ideia de liberdade. Então, a crítica básica neste âmbito é o fato de a religião falar apenas na liberdade de espírito. O que significaria a não liberdade do indivíduo único? Justamente é o corpóreo. É essa recusa dos sentidos como motor das ações morais que vai resultar numa ideia de moralidade ligada às paixões e desejos. Quando o motor da ação ele é o bem assimilado à vontade, então é daí que surge o ser moral. O bem vai ter sua figura na lei e a moralidade vai ser reconhecida como a observância dessa lei. Então, o ser moral e ser um ser moral é agir de acordo com o bem. Nessa proposta,
é que a história da ética é a história da renúncia do indivíduo por amor à moralidade e pela liberdade do homem. Stirner, ao reconhecer a vida insegura entre os maus, ele vai levantar a suspeita sobre a eficácia de uma vida segura entre os morais. O moral vai combater o imoral. Isto é, o egoísmo, a prática egoísta. Então, tudo que se apresenta como imoral ou egoísta deve ser combatido. Então, segundo o autor, uma ação não é mais julgada em sua incidência sobre um outro, mas apenas na tamanha obsessão do homem moral em sua oposição ao que é moral. Então, o julgamento é feito não importando se a ação afeta alguém ou não. Trata-se justamente de tomar a ação por ela mesma. Então, o que representa um erro na concepção stirneriana, nesse sentido moral, não vai poder compreender o egoísta, pois este vai estar para além das ideias de moralidade e imoralidade. O egoísmo vai consistir na essência humana, na base da consciência e da moralidade. Então, o homem moderno vai repudiar o que nele é natural, material e corpóreo, pois este homem vai acreditar apenas que a liberdade é liberdade de espírito ou liberdade do homem. Então, o espírito e o homem vão ser espectros que não vão condizer com o indivíduo, mas vão o aprisionar. O indivíduo na humanidade não pode jamais ser livre. Livre apenas é o homem, que se torna uma abstração de todos os indivíduos numa pessoa genérica que vai expressar a mesma essência egoísta. Então, o egoísmo da humanidade vai consistir em provocar o sentimento de um altruísmo dos indivíduos para que eles se tornem membros e venham a satisfazer os interesses da humanidade e do Estado. Então, nossa história é vista por Stirner como uma perpetuação da mesma essência e da continuação do egoísmo. Então, nessa elaboração da crítica stirneriana, é que vai se colocar Feuerbach num caminho de fracassos teóricos e na elaboração de um verdadeiro materialismo, pois vai se fundar como lei suprema o amor do homem pelo homem, permanecendo esse em sua teoria e construção ideológica de um Deus humano. E aí Feuerbach e Stirner, que são dois filósofos da ideologia alemã, um trabalhando com a moral e o outro trabalhando com a metafísica, não é? Um trabalhando com a ética e o outro com a metafísica, e Feuerbach vai dizer que realiza apenas a troca de Deus pelo homem, que vai colocar esse último com todos os predicados divinos no lugar do próprio Deus religioso. Então, essa própria moral da religiosidade, essa renúncia de si mesmo, vai se agir por Deus ou ao homem. Mas, no entanto, essa exortação altruísta, a renúncia do si mesmo, do indivíduo, vai guardar a vontade e alcance de um interesse próprio revestido pelo altruísmo. Então, a promoção do indivíduo vai poder representar a impossibilidade da humanidade. E vai ser por isso que o indivíduo, através da educação sobre Deus, a imortalidade, a liberdade, o humanitarismo, vai aprender a abnegar-se em prol do homem. E essa educação vai criar sentimentos, não deixando dessa forma que os indivíduos criem por livre iniciativa.
E esse egoísmo da humanidade, do Estado, vai ser justamente um ensino ou uma proposta de ensinar o indivíduo a viver moralmente, abnegando o serviço de ideais que não são os seus próprios ideais. E a educação nada mais vai revelar que a natureza egoísta do homem vai precisar ensinar o indivíduo a ser o que ele não é, homem. Então, segundo Stirner, esse mongolismo da sociedade vai fazer toda mudança, apenas uma reforma ou melhoria, mas nunca uma eliminação, declínio ou destruição. Então, enquanto não eu dominar, o eu não terá espaço. E essa moralidade vai aparecer inicialmente como um hábito, definindo o valor de acordo com os costumes da cultura. E esse hábito vai ser uma natureza segunda que vai libertar o homem dessa natureza para viver protegido de sua arbitrariedade. E essa filosofia especulativa vai representar a continuação do reino dos céus e a sua sistematização, pois o divino vai permanecer e o indivíduo vai continuar anulado e apenas a serviço de ideais e de ideias. Assim, a autonomia e a autodeterminação vão ser características atribuídas à moralidade, mas aquelas não estarão incluídas nessa proposta, porque a autonomia moral é liberdade dentro dos limites. E aí Stirner vai concluir dizendo que os modernos, eles anulam o poder dos sentidos e mesmo até a sua própria existência. E aí ele vai contrapor e vai ainda inserir o pensamento e o pressuposto de Hegel na sua obra A Vida é Vida do Espírito. E ele vai dizer que em Hegel o pensamento corresponde à realidade e o que representa a mais alta violência do espírito, uma vez que tudo que existe, que é material e corpóreo, não passa de realidade espiritual. Então essa importância dos sentidos na teoria stirneriana não tem o estatuto ideal de tornar o homem um obcecado por eles. Então Stirner vai falar e ter os sentidos e não os sentidos de possuir o indivíduo, o eu próprio. Ele vai dizer, Stirner, que é possuidor de tudo que tem, mas não se reduz a uma paixão, um sentimento ou ideal. E era isso que nós tínhamos para falar hoje, dentro da proposta da metafísica de Max Stirner. Obrigado a todos.